boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente volta, né, com as cestas com letras, que agora mudou, quer dizer, o evento era sempre a última sexta-feira do mês, e agora, por questões técnicas, assim, operacionais, a gente passou para a primeira sexta-feira do mês. Então, por isso que a gente teve a última sexta-feira de agosto, que ainda era na data antiga, e essa primeira, né? Essa aqui é a sexta que vai começar, então, agora é só mês que vem, na primeira semana, tá? Então, eu queria dizer a vocês que é uma alegria, né, receber vocês aqui, que esse é um evento que os alunos do curso de formação em rodas de leitura promovem e colaboram com ele. E hoje nós temos aqui a alegria de receber a Eliane Coelho, Lili, para os amigos, os íntimos, os amigos. E a Eliane, ela é psicóloga, ela trabalhou e trabalha com patrocínios culturais, trabalhou durante 20 anos e continua. E ela e a Lorena, que também está ali, a Lorena Coelho, as duas são irmãs, não são não, né? Mas é o mesmo sobrenome, né? Elas criaram agora, recentemente, criaram o Elo, os encontros de leitura e literatura online, que está, assim, fazendo o maior sucesso. Olha, para vocês verem como é que é maravilhosa essa questão. Eu estou, assim, muito encantada com as possibilidades do online, embora eu tenha descoberto online na pandemia, quer dizer, que é esse evento tristíssimo, né, que nós estamos vivendo, e não sabemos nem quando nós vamos sair disso, mas uma das alegrias dessa ferramenta é que a gente consegue reunir pessoas de lugares distantes, e, por exemplo, a Eliane e a Lili montarem, realizarem um trabalho, sendo que a Lorena mora na Bahia e a Lili aqui no Rio. Hoje nós vamos ter a leitura da Conceição Evaristo e, enfim, eu vou passar a palavra agora para a Eliane, que vai falar melhor do que eu sobre essa grande autora que é a Conceição. Boa tarde, gente. Tá dando um eco na minha voz, né? Não? Tá dando eco? Não. Tá? Não. Deu para mim. Bom, boa tarde. Então, hoje eu trouxe para a gente ler aqui o Beijo na Face, da Conceição Evaristo. E antes da gente começar a ler, queria falar um pouquinho da Conceição, da obra dela como escritora, e também, assim, por que eu escolhi trazer um conto da Conceição Evaristo. Né? Eu comecei a ler contos da Conceição Evaristo no ano passado. Na verdade, eu fui um pouco instigada pela minha filha, por experiências que a minha filha teve na vida dela, e encontrei o primeiro livro que eu li dela, era um livro de poesia, né, e me tocou profundamente as poesias que eu li. E depois eu fui ler o livro de contos, que também me tocaram profundamente. E eu acho, assim, tem uma fala da Conceição, numa entrevista que ela deu, que ela diz que as pessoas gostam da literatura dela porque a literatura dela tem o sabor de vida. E eu acho que é exatamente isso que me fez gostar tanto e ter, assim, um afeto, me sentir afetada e ter um afeto tão grande pelos escritos, pelos textos dela. E daí eu escolhi trazer aqui um dos contos que eu gosto muito, que é esse conto, Beijo na Face, para que a gente possa conversar, possa ler, a gente possa conversar e trocar junto. Né? Então, falando um pouquinho da Conceição, até para a gente entender um pouco do contexto, e que eu acho que ajuda também na leitura da gente, a gente mergulhar nessa leitura bacana dela. Né? Conceição, ela nasceu em 1946, numa favela de Belo Horizonte. Né? Ela é filha da Dona Joana, que teve 9 filhos, e a Dona Joana
quando jovem, né, com os filhos, ela tinha a mania de colecionar cadernos onde ela escrevia pensamentos, poemas, né? E também existia uma prática, que era a prática da oralidade com os filhos. Então, assim, Conceição, ela cresceu rodeada das palavras e rodeada também dessa coisa da criação, né? Pela mãe escrever os seus pensamentos, os poemas, aquilo que passava por ela, que ela tinha vontade de escrever. Então, assim, acredito que tudo isso, que essa trajetória influenciou muito em quem Conceição se construiu, em quem é Conceição Evaristo hoje, né? E, enfim, ela se formou no Normal, em Belo Horizonte, quando tinha 25 anos. 2 anos depois, ela vem para o Rio, né, lecionando aqui no Rio, e aí ela se gradua em Letras pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Posteriormente, ela defende sua tese de mestrado na PUC, aqui do Rio, e logo depois ela defende também a tese de doutorado pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, aqui no estado do Rio, né? E aí, em 1980, ela se junta com um coletivo, que é o Quilombo hoje, e aí, nesse engajamento, ela começa a escrever em algumas revistas nacionais, internacionais, e sempre focando nesse tema da afro-brasilidade, né? Também, através desse coletivo, ela tem a sua estreia literária nos Cadernos Negros, né? Que é um coletivo também de escritas, lá de São Paulo, de textos. E ela continua durante muito tempo ainda escrevendo lá. E em 2003 ela teve seu primeiro romance, aí sim a sua entrada na literatura mais assim individual, né? Que foi Conciá Vicêncio, né? E aí de lá até mais ou menos 2017 ela já teve umas 6 publicações, entre contos, romances, poemas, né? Ela assim, características dela, né, que a gente pode perceber nos contos dela, na poesia dela, né? Assim, ela sempre a escrita dela é muito pautada em temas da discriminação racial, de gênero e de classe. Ela, enquanto mulher negra, ela tem uma fala muito forte nisso, e todos os textos, alguns textos dela, não são todos, mas ela traz muito forte essa personagem, né? E assim, como característica dos contos dela, da escrita dos textos dela, né? Ela tem muito uma coisa que é um escrito baseado na escrevivência, que é um termo que ela própria cunhou, que ela própria idealizou, e que é escrita a partir das suas próprias memórias, das suas próprias lembranças, da sua própria história. E que, na verdade, tem um professor de literatura, Eduardo de Assis, da Universidade Federal de Minas, que ele diz que essa prática, e assim, é só a gente olhar um pouco para trás para perceber isso, não é uma prática iniciada por ela, já foi iniciada por muitos outros escritores negros que trouxeram a literatura negra, né, para a gente, para o público, né? A Conceição, ela cunha esse tema, ela consegue, através de uma palavra, mostrar o que é isso, né? Então, ela fala muito disso, e a gente consegue perceber isso de uma forma muito clara nos textos dela, né? Esses textos, outra característica que a gente percebe também é a oralidade, e não à toa ela teve isso na vivência dela na infância, através da mãe dela, né? Através da família dela, né? E assim, os temas que ela traz, se a gente for pensar, né, a discriminação racial, a discriminação de gênero, de classe, são temas que, assim, a princípio, a priori, eles têm um peso, eles podem chegar de uma forma abrupta. No entanto, ela utiliza um lirismo, né, uma forma poética de trazer esses temas, muito através de palavras compostas, de neologismos que ela própria cunha, né? E aparece muito nos contos dela. E exatamente são esses neologismos, né, que assim, aliviam um pouco o conteúdo que ela vai apresentar. Além de algumas expressões, né, que também usam desse próprio instrumento, né, também aliviam de uma certa forma. A Conceição, ela tem, assim, se vocês se interessarem, né,
ela foi homenageada pelo Itaú Cultural através de um projeto do Itaú Cultural chamado Ocupação, e ela foi, em 2017, ela foi uma das personalidades homenageadas, uma das mulheres homenageadas. 2017, na verdade, foi um ano que o Itaú Cultural ele reservou para mulheres da cultura e da arte brasileira. E uma dessas mulheres foi Conceição Evaristo. Então, esse projeto é um projeto que ele se resume em duas vertentes, né? Uma que é uma exposição física, que na realidade, em 2017, quer dizer, já aconteceu, mas todo o conteúdo, além da própria exposição, né, através das fotos e tudo, do catálogo, tem uma série de conteúdos, de entrevistas com diversas pessoas da família dela, pessoas que acompanharam ela na trajetória dela, pessoas do mundo acadêmico, que estão disponibilizadas no próprio site do Itaú Cultural, na página do Dia Ocupação. Então, assim, é muito interessante, porque ali a gente consegue meio que perceber a trajetória toda dessa escritora e perceber a vida dela e como ela foi se construindo e, obviamente, a gente vai conseguindo entender um pouco da obra dela, tão bacana, né? Então, assim, se vocês tiverem interesse depois, vale a pena, é uma viagem muito bacana, muito legal. Bom, dito tudo isso, né, vamos ao conto para a gente conhecer um pouco um pouquinho da história dessa escritora. Camila. Beijo na face. Salinda tombou suavemente o rosto e, com as mãos em concha, colheu, pela milésima vez, a sensação impregnada do beijo em sua face. Depois, com um gesto lento e cuidadoso, abriu as palmas das mãos, contemplando-as. Sim, lá estava o vestígio do carinho. Algo tão tênue como os restos de uma asa amarela de uma borboleta menina que foi atropelada nos primeiros instantes de seu inaugural voo. Rememorou ainda o corpo que um dia antes estivera em ofertório ao seu lado. Tudo parecia um sonho. Os toques aconteceram carregados de sutileza. Carinhos inicialmente experimentados apenas com as pontas dos dedos desejos. Ela estava aprendendo um novo amor. Um amor que vivia e se fortalecia na espera do amanhã, que se fazia inesperadamente nas frinchas de um momento qualquer, que se revelava por um simples piscar de olhos, por um sorriso ensaiado na metade das bordas de um lábio, por um repetir constante do "eu te amo", declaração feita, muitas vezes, em voz silenciosa, audível somente para dentro, fazendo com que o eco dessa fala se expandisse no interior mesmo do próprio declarante. No princípio, a aprendizagem lhe custara muito. Acostumada ao amor em que tudo ou quase tudo pode ser gritado, exibido aos quatro ventos, Salinda perdeu o chão. Habituada ao amor que pede e permite testemunhas, inclusive nas horas do desamor, viver silente tamanha emoção era como deglutir a própria boca, repleta de fala, desejosa de contar as glórias amorosas. E por que não gritar, não pichar pelos muros, não expor em outdoor a grandeza do sentimento? Não, não era a ostentação que aquele amor pedia. O amor pediu o direito de amar, somente. Salinda tentou guardar em si as lembranças e retomar a rotina. Era preciso viver a calma e o desespero como se nada estivesse acontecendo. Havia quase um ano que a felicidade lhe era servida em conta-gotas. Pequenas gotículas que guardavam a força e a parecência de reservatórios infindos, de represas de felicidade inteira. Mesmo estando entupida de alegria, com uma canção a borbulhar no peito, Salinda precisava embrutecer o corpo, os olhos, a voz. Estava sendo observada em todos os seus movimentos. A vigilância sobre os seus passos pretendia, se possível, abarcar até seus pensamentos. Ela, que até então fora sempre distraída, teve de aprender a prestar atenção a tudo e a todos. A mulher ou o homem que estivesse assentado ao seu lado no ônibus poderia ser o detetive particular que seu marido tinha contratado para segui-lo. Ao se lembrar do marido, Salinda foi até o quarto desfazer a mala que estava ali abandonada desde manhã.
Tinha ido até Chã de Alegria deixar as crianças de férias com a tia. Era para aquela cidade que viajava sempre com os filhos. Além da ida ao trabalho, Salinda não podia sair só. Os filhos, sem saber, tinham sido transformados em vigias da mãe. A viagem de regresso, que ela fez sozinha, foi controlada desde o momento em que deixou a casa da tia. No princípio, logo que começou a ser vigiada, chegou a pensar que estivesse sofrendo de mania de perseguição. Confirmou, porém, que estava sendo seguida quando, numa noite, o marido, julgando que ela estivesse dormindo, falava alto na sala ao lado e, sem querer, ela ouviu todo o teor da conversa. Ele pedia notícias de todos os passos dela. Depois, a confirmação foi se dando pelas notícias que ele trazia. Ela tinha sido vista em tal e tal lugar. Salinda entendeu o comportamento do marido. Estava a vigiá-la, mas, ao invés de agir em silêncio, vinha de própria voz alertá-la. Era como se ele buscasse retardar um encontro com a verdade. Aos poucos, as ameaças feitas pelo marido, as mais diversificadas e cruéis, foram surgindo. Tomar as crianças, matá-la ou suicidar-se deixando uma carta culpando-a. Salinda, por isso, vinha há anos adiando um rompimento definitivo com ele. Tinha medo, sentia-se acuada, embora às vezes pensasse que ele nunca faria nada, caso ela o deixasse de vez. Aprendera desde então certas artimanhas, sondava terreno, procurava saídas. Aos poucos, foi se fortalecendo, criando defesas, garantindo pelo menos o seu espaço íntimo. Tia Vandu, em Chã de Alegria, era a única pessoa que adivinhou o sofrimento de Salinda, acolheu seu segredo e se tornou cúmplice. Era na casa da tia que os encontros aconteciam. De noite, depois das crianças, desconhecendo o que se passava com a mãe, dormirem, Salinda, no quarto destinado a ela, podia se dar, receber, se ter e ser para ela mesma e para mais alguém. Tia Vandu era guardiã do novo e secreto amor de Salinda. Salinda desfazia a mala, relembrando seu regresso de Chã de Alegria. Voltava para casa trazendo lembranças entalhadas na memória. Jogou algumas roupas no tanque, outras, ainda úmidas do desejo que brincava nos corpos amantes, para essas, ela inventou um esconderijo. Queria a preservação do tesouro, que as peças mofassem sob a ação do tempo íntimo de sua esperança. Havia 2 tempos fundamentais na vida de Salinda. Um tempo em que o marido estava envolvido e cada vez mais se diluía, e o tempo em que o novo amor se solidificava. Daí uns minutos, o homem chegaria. Poderia vir calmo, amigo como nos bons tempos de namoro, e ainda durante alguns anos de casada. Sim, tinha sido dele o lugar do cálido amor de adolescente. Foi ele a primeira pessoa que a tornou apta e ávida para todos os demais amores que ela veio a ter. Podia chegar também amargo, agressivo, infeliz, querendo arranhar a face da felicidade dela. Vinha então com as perguntas de sempre. O que ela fizera durante os anos em que, ainda solteiros, terminaram o namoro e se separaram? Quem era o homem, pai da primeira filha dela? Por que, depois de tanto tempo afastada, ela aceitou voltar e se casar com ele? E assim, aos poucos, Salinda foi percebendo que nunca deveria ter assumido novamente uma relação com ele. Reconhecia, entretanto, que antes, tanto na época do namoro da juventude, como na do próprio casamento, eles haviam experimentado tempos felizes. A mala ia sendo desfeita lentamente, enquanto tempos distintos amalgamavam-se em suas lembranças. A imagem dos filhos voltou à sua mente. Estavam de férias, e a melhor companhia para eles no momento era, sem dúvida, a tia Vandu. Um misto de tia, avó, mãe e amiga. A casa sem as crianças tinha o silêncio que brincava matreiramente nos cômodos. A ausência de qualquer som transportou-a novamente para os poucos dias vividos em Chã de Alegria. No dia anterior,
Tinha levantado cedo, guardando no rosto e no corpo as marcas do encontro vivido na noite. Feliz, cantou, soltou a voz pelas terras de chã de alegria. As crianças acordaram ao som da ave-mãe, que não estava presa na gaiola. A mais velha, menina se maturando mulher, olhou Salinda nos olhos e sorriu. Ela recolheu o sorriso da filha e percebeu, na atitude da menina, uma possível cumplicidade, que esperançosamente guardou e aguardou poder realizar um dia. Distraída em desarrumar a mala e em reviver várias lembranças, Salinda não percebeu o avançar das horas. Quando deu por si, já era noite. Estranhou o silêncio e a ausência do marido. Ele não tinha ido buscá-la na rodoviária, mas, assim que ela chegou, recebeu um telefonema dele, dizendo que estava na casa da mãe. Ela, admirada, gostou. Depois de longos anos, ia poder ficar sozinha. Havia uns 5 anos, desde que ele desconfiou dela com um colega de trabalho, um inferno na relação dos dois havia se instaurado. Das perguntas maldosas, feitas de maneira agressiva, surgiu uma vigilância severa e constante que se transformou em quase prisão domiciliar. Ela respondeu com um jogo aparentemente passivo. Fingiu ignorar. Era apenas uma estratégia de sobrevivência. Ensaiava maneiras de se defender, aguardando que as crianças crescessem um pouco mais. Quando foi iniciado o cárcere doméstico, a menina que ele havia assumido como filha desde os 11 meses tinha 13 anos. Mas por que o marido estava demorando tanto? Ela começava a se atormentar. O que estava por trás daquela ausência tão silenciosa? O que tinha acontecido? O que estava para acontecer? E sua vida secreta? Será que o segredo havia sido descoberto de alguma forma? Salinda tinha viajado com as crianças. Sair com os filhos não levantava suspeição alguma. E quando qualquer desconfiança acontecia, o marido aplicava as suas táticas interrogativas. As crianças eram conclamadas a falar exaustivamente sobre o passeio. Inocentemente narravam tudo, felizes por estarem conversando com o pai. Salinda se lembrou das ameaças do marido. Preferiu desacreditar que ele tivesse coragem suficiente para qualquer decisão. Entretanto, não se tranquilizou. Alguma coisa estava acontecendo. Levantou aflita procurando os cigarros. Buscou uma caixa de fósforos que deixou cair no chão. O ligeiro barulho da caixa caindo no solo retumbou como uma bomba atômica e chã de alegria se desenhou em sua mente. Tinha ido ao circo com as crianças em um dos dias que ficara na casa da tia. Estava mais entusiasmada do que elas. Bem cedo, quando a manhã ainda estava no nascedouro, ela gozou antecipadamente a doce aflição que sentiria à tarde ao deparar-se com o equilibrista. No circo, o momento que Salinda mais gostava era o de vigiar a acrobacia do bailarino na corda bamba. Naquele dia, quem se apresentava era uma mulher. Salinda vigiou os passos cambaleantes da moça, tentando se aprumar sobre um tão fino e quase imperceptível fio. Ela sabia que qualquer passo em falso, a mulher estaria chamando a morte. Por um momento, pediu para que tudo se rompesse. E como equilibrista, ela mesma sentiu um gosto de morte na boca. Mas logo se recuperou, mordendo novamente o sabor da vida. Seu hálito ainda estava impregnado do amor vivido na noite anterior. Levantou-se, acompanhando com gosto o jogo da dançarina na fugaz linha da vida. A mulher cambaleava, titubeava no espaço. Ia cair? Recuperou-se em seguida com um passo-gesto redondo, próprio e justo, no fino fio estendido sob seus pés. O público aplaudiu. Vozes infantis norteavam a alegria dos demais. Salinda saiu vitoriosa do circo. A ausência e o silêncio do marido continuavam. O telefone tocou. Levantou preparada. Sabia que era ele. Do outro lado do fio, com uma voz forçosamente calma, o marido anunciou que já sabia de tudo. Perguntou se ela havia esquecido de que os olhos da noite podem não ser somente estrelas.
Outros olhos existem, humanos vigiam. E riu debochando do descuido dela e da tia. Disse ainda que não queria vê-la nunca mais, mas era bom ela ir se preparando para uma guerra. Não ia matá-la, não ia cometer suicídio, mas ia disputar ferrenhamente os filhos. Ele queria os filhos, todos. Ah, queria. Salinda recebeu o golpe com a cabeça erguida. Sua voz não podia demonstrar nenhum temor. Batalhas viriam, piores, mais cruéis que as anteriores. Sentiu, porém, certo alívio. A verdade tinha sido apresentada, por pior que fosse a dor. O que fazer? Que cuidados e providências tomar no momento? A quem recorrer? E as crianças? Não, ela não ia desistir delas. Seus filhos eram uma opção que ela fizera para sempre. Sentiu-se desesperadamente só. Quis ligar para a tia Vandu. Ponderou, entretanto, que seria melhor esperar um pouco. À noite, as crianças sempre ligavam para casa quando estavam por lá. Agora, mais do que nunca, precisava do abrigo coração da velha. Tentando se equilibrar sobre a dor e o susto, Salinda contemplou-se no espelho. Sabia que ali encontraria a sua igual. Bastava o gesto contemplativo de si mesma. E no lugar de sua face, viu a da outra. Do outro lado, como se verdade fosse, o nítido rosto da amiga surgiu para afirmar a força de um amor entre duas iguais. Mulheres, ambas se pareciam. Altas, negras e com dezenas de dreads a lhes enfeitar a cabeça. Ambas aves fêmeas, ousadas, mergulhadoras na própria profundeza. E a cada vez que uma mergulhava na outra, o suave encontro de suas fendas mulheres engravidava as duas de prazer. E o que parecia pouco, muito se tornava. O que finito era, se eternizava. E um leve e fugaz beijo na face, sombra rasurada de uma asa amarela de borboleta, se tornava uma certeza, uma presença incrustada nos poros da pele e da memória. Bom, antes da gente começar a conversar, a falar, trocar um pouco de impressões aí sobre esse conto, queria só pontuar algumas coisas. Tá? Esse conto ele traz para a gente a história, né, do amor extraconjugal da Salinda, que tem um nome peculiar, né, e que é expresso, que é revelado pelos lábios, pela voz, pelo olhar, por declarações de amor feitas entre as pessoas, né, de uma forma muito doce. E que tem um contraponto, né, nessa vida da Salinda, que é a vida conjugal dela, né, que é vivida como um cárcere doméstico, né, totalmente vigiada, com medo de uma descoberta. E que ela experiencia essa dualidade, né, como uma equilibrista, né, pisando naquele fio fino, né, que a qualquer momento ela pode se resvalar e cair, e perder esse equilíbrio. Né? E que, ao mesmo tempo, ela percebe esse equilíbrio, que ela retoma esse equilíbrio quando ocorre a descoberta, quando ela se depara com a imagem do grande amor. Né? Quando ela percebe, quando ela se vê, quando ela vê o seu grande amor. E, nesse momento, o equilíbrio se dá e a força aparece. E essa história, esse conto, que eu estou falando muito rápido aqui, né, pontuando, ela é atravessada por pontos poéticos que Conceição traz para a gente, através dos neologismos que ela apresenta, mas através de expressões também, onde ela junta palavras que trazem uma suavidade, né, uma leveza numa história tão bonita. E aí, assim,
isso são alguns pontos, né? Tem outros vários versos, né? Mas, assim, acho que a gente tem que abrir a conversa. E aí queria convidar vocês para mergulhar nesse conto bacana, nessa história, né? Para a gente trocar as impressões. Lili, Fica Lili, Vale. além do nome dela, chama atenção o nome do lugar em que ela é feliz, né? Está ouvindo? Sim, sim, agora sim. Ah, que é chã de alegria. Uhum. Uma terra chã, chata, um chão de tanta alegria, né? E sempre associado à felicidade, ao circo. A Conceição, de fato, parece ser uma escolhedora de nomes muito feliz, né? Tanto assim, a linda, né? Uhum. Né? E assim, ao mesmo tempo. E senhora, né? Corruptela de senhora. Me chamou a atenção o nome do lugar em que se é feliz, né? É chão de alegria. Achei muito bonito. E, na verdade, né, porque o conto é um conto muito feminino, ele é totalmente feminino, né? E ela, né, se a gente for aqui não sei se a gente pode voltar no texto. No início, né, ela tem uma parte, eu vou ler aqui para vocês. É logo no início. Não, mais um pouquinho, Camila, por favor. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pode parar. Volta um pouquinho. Tá, pode parar, por favor. Aqui nesse pedaço, né? No princípio, a aprendizagem lhe custara muito. Acostumada ao amor em que tudo, ou quase tudo, pode ser gritado, exibido aos quatro ventos, Salinda perdeu o chão. E nesse momento ela tinha o chão, né? Mas o amor dela acontece, se dá em chã de alegria, que é um feminino, né? Então, assim, porque é lá que os encontros acontecem, né? É em chã de alegria, né? Então, assim, tem essa dualidade também do masculino, do chão que é perdido, mas que é encontrado em chã de alegria. Assim, eu acho muito bacana esse jogo, né, que ela traz para a gente. E falando desse feminino, eu acho interessante a forma como a Conceição conta, né? Eu já tinha lido em Submissas Mulheres dela, foi o único livro que eu li. E ela tem um jeito suave de contar sobre temas que são muito graves. Você poderia contar a mesma história falando como a mulher deveria apanhar, como ela deveria sofrer agressões verbais, de uma forma muito mais pesada. E a Conceição ela tem essa característica de falar sobre temas muito pesados, de uma forma bem suave. E mesmo assim você consegue refletir sobre aquele tema, você consegue sentir, como mulher, né, no caso, o desespero que essa mulher deveria sentir de viver essa situação, de tentar sair dessa vida de dualidade. Eu gosto muito da forma como a Conceição escreve. Ela tem um jeito suave de escrever. Não, perfeito. E eu acho que, assim, ao meu ver, né, essa suavidade ela aparece muito nessas palavras compostas que ela traz, em algumas expressões que ela cunha, né, e ela coloca no conto. Então, assim, ele alivia, como você falou, ele alivia temas que são temas difíceis, né?
A gente, no conto, a gente tem uma relação abusiva, ela apresenta uma relação abusiva, né? Uma vigilância, enfim, um cárcere, literalmente, né? A gente pegando a palavra do texto, do conto, é o cárcere que ela vive, o cárcere doméstico. Mas, assim, como esse tema é trazido, né? A forma como ela apresenta para a gente, e que não perde a veracidade e a força, né, que tem. E, assim, junto com... Assim, eu vou falando, tá, gente? Que eu gosto muito do conto, gosto da obra dela, então, assim, vou falando, mas me cortem, obviamente, por favor. E, assim, uma das coisas que também aparece muito é a questão da sororidade, né? Porque, assim, tia Vandu é a mulher, né, que é a tia, que é com quem ela se une, com quem é a sua parceira, né? E a filha também é a possibilidade, né? Ela percebe aquilo, e é muito bonito, quer dizer, é também uma expressão que ela usa, né? Que ela, quando ela se depara com a possibilidade da filha, que ela diz, né? A mais velha, menina se maturando mulher, olhou Salinda nos olhos e sorriu. Ela recolheu o sorriso da filha e percebeu na atitude da menina uma possível cumplicidade que esperançosamente guardou e aguardou poder realizar um dia. Então, assim, são palavras simples, mas como ela junta e dá um olhar para frente, né? E, enfim, uma esperança dela, né? Eu acho muito... o lirismo, a poesia, aparecem sempre na forma como ela escreve, né? É bem característico. Uma coisa que eu queria comentar, né, que depois, no meio do conto, a gente fica sabendo que a filha mais velha não era a filha, né, biológica realmente do marido dela, né? Mas, e ele sabia disso, né? E ele resolveu assumir a menina quando ela ainda era um bebê. Então, na verdade, esse fato, né, traz a condição da relação clássica, não é, né, clássica da nossa sociedade, da mulher em relação ao homem, em que não há uma relação verdadeira de cumplicidade, né? E, na verdade, o homem ele coloca a mulher como refém, né, do desejo dele e da razão dele, né? Uhum. E ela ali vira, ela é objeto, né? Assim, a história né, desse patriarcado todo que a gente Total. vive, Uhum. e dessa desgraça que a gente vive na sociedade em muitas, né, em imensas situações. Então, esse fato e ele quer usar os filhos como moeda de negociação, né? Quer dizer, nessa guerra que ele diz que vai travar com ela, né? Ele vai querer os filhos todos. Você quer ler algum né? pedaço, Lúcio? O pedaço do conto, onde está essa parte? Quando foi? Peraí. Porque ela até é na página 55 ali, mas é bem mais à frente, né? Havia uns 5 anos, está aqui na página 55, no segundo parágrafo. No meio do segundo parágrafo. Havia uns 5 anos, desde que ele desconfiou dela com um colega de trabalho. Um inferno na relação dos dois havia se instaurado. Das perguntas maldosas feitas de maneira agressiva, surgiu uma vigilância severa e constante, que se transformou em uma quase prisão domiciliar. Nossa, ela devia viver um inferno. Ela respondeu com um jogo aparentemente passivo, fingiu ignorar. Era apenas uma estratégia de sobrevivência. Ensaiava maneiras de se defender, aguardando que as crianças crescessem um pouco mais.
Quando foi iniciado o cárcere doméstico, a menina que ele havia assumido como filha, desde os 11 meses, tinha 13 anos. É uma relação de poder total, né? Total, né? É como você falou, é literalmente um patriarcado, né? E assim, ela acaba ficando ameaçada, né, em função do que ele dizia, né, no início, né? Que ia matá-la, que ia se suicidar, ia deixar uma carta, enfim. Ele vai fazendo um jogo de poder com ela e ela se submete a isso por causa dos filhos. É uma situação que muitas vezes a gente já conhece, se vê repetir, né? Ela entra nisso, mas literalmente é uma relação de poder que limita totalmente a liberdade, até dos pensamentos, né? Quando ele fala no início, que assim, na página 52, no segundo parágrafo, no final, né? E ela estava sendo observada em todos os seus movimentos. A vigilância sobre os seus passos pretendia, se possível, abarcar até seus pensamentos. Assim, é total isso, né? Total. A pessoa não pode ser ela mesma, né? Que a Lúcia leu, quando você estava lendo, eu achei interessante que ela usa uma forma, digamos, educada de criticar a sociedade, porque geralmente quando vem à tona casos de mulheres que viveram anos de agressão psicológica e etc., as pessoas sempre falam assim, mas por que viveu com ele tanto tempo? E, na verdade, ela mostra que a agressão psicológica nem sempre ela começa no início do relacionamento ou a pessoa percebe no início do relacionamento. Aí eu achei que ela quis dizer isso quando ela fala que ele assumiu a filha mais velha dela com 11 meses, mas ele só se transformou numa pessoa tão obsessiva ao ponto do cárcere privado quando ela já tinha quase 13 anos. Então, essa é uma das grandes justificativas. Ela viveu tanto tempo com ele, teve outros filhos com ele, porque ele não era assim no início, né? Ou pelo menos ela não o via assim dessa forma. E aí, quando você leu, eu achei, na hora me veio isso. Eu falei, a Conceição está mostrando que nem sempre é como as pessoas julgam lá de fora, né? Na verdade, nunca é. Mas que é uma grande crítica que as mulheres recebem e ela ali sutilmente respondeu a crítica dizendo ele não começou assim, ele não era assim no início. E ela fala, ele no início não era assim. E aí mostra que só quando a menina tinha 13 anos é que ele se transformou numa pessoa louca, digamos assim, né? Sim, sim. Ela traz isso no conto, falando exatamente isso que você falou, né? Que inicialmente não havia percepção de nada dessa dificuldade, né? E que, de repente, que foi nesse pedaço que a Lúcia leu, quando tem esse episódio com o colega, né? Parece que tudo inicia ali. Eliane, queria tirar uma dúvida com você em relação a essa ausência desse terceiro personagem, que é o amor da Salinda. Em momento nenhum, a gente sabe se é um homem, né? Você não tem descrição nenhuma dele. Não existe descrição desse personagem, né? Então, quando você estava lendo, você vê que eu li essa semana um conto para a gente conversar, não tinha percebido. Quando você estava lendo a última parte, altas, negras e com dezenas de dreads e lhe enfeitar a cabeça, ambas aves fêmeas, será que no texto existe alguma descrição que impeça essa pessoa de ser uma outra mulher? Porque a impressão que eu tenho é que ela vê no espelho o grande amor da vida dela, que pode ser uma outra mulher. Sim ou não? O que você acha? Sim, na minha visão, é uma outra mulher. É uma outra mulher, né? Na verdade, no início do conto,
Sim, no início também No tem início lá. do conto, ela vem... É muito deixa eu ler aqui sutil, uma né? parte. É muito sutil. Quando ela diz, por exemplo, na página 52, assim, até no início mesmo, na primeira Bem página no do iniciozinho, exatamente. Eu vou ler aqui logo o início, né? Salinda tombou suavemente o rosto e, com as mãos em concha, colheu pela milésima vez a sensação impregnada do beijo em sua face. Depois, com um gesto lento e cuidadoso, abriu as palmas das mãos, contemplando-as. Sim, lá estava o vestígio do carinho. Algo tão tênue como os restos de uma asa amarela de uma borboleta menina foi atropelada nos primeiros instantes de seu inaugural voo. Isso, exatamente. Depois tem os carinhos inicialmente experimentados apenas com as pontas dos dedos desejos, né? E até, assim, se você quiser continuar, o restante, logo depois disso, desse parte que você leu... Sim, tem uma outra coisa, exatamente. Diz, carinhos inicialmente experimentados apenas com as pontas dos dedos desejos. Ela estava aprendendo um novo amor. Ela não estava tendo só mais um relacionamento. Ela estava amando de um jeito completamente diferente do que já havia tido, porque durante o texto também dá a impressão de que ela já teve outros relacionamentos, mesmo estando casada com esse marido que já tinha sido namorado, depois voltou a ser marido. A impressão que eu tive é que ela já tinha tido outros relacionamentos. Então, quando a gente volta aqui para o início, assim, a gente vê ela estava aprendendo um novo amor, um amor que vivia e se fortalecia na espera do amanhã, que se fazia inesperadamente nas frinchas de um momento qualquer, que se revelava por um simples piscar de olhos, por um sorriso ensaiado na metade das bordas de um lábio, etc, etc, etc. Achei muito legal essa sutileza de... Mas eu queria entrar em diálogo com a Ibelza. A gente já conhece... Oi, Lorena. Oi, Ibelza. É porque você está falando, na página 52, eu acho que fica ainda mais claro que a Conceição dá pistas de que se trata de um amor homoafetivo, no segundo parágrafo. Aqui, ó, no princípio, a aprendizagem lhe custara muito. Acostumada ao amor em que tudo ou quase tudo pode ser gritado. O amor heterossexual, ele pode ser amplamente divulgado. Ah, estou namorando um cara, mas o amor homossexual, você não vai chegar para todo mundo amplamente e gritar que uma mulher está apaixonada por outra mulher. Exibido aos quatro ventos. Salinda perdeu o chão, habituada ao amor que pede e permite testemunhas, inclusive nas horas do desamor, viver silente, tamanha emoção, era como deglutir a própria boca, repleta de fala, desejosa de contar as glórias amorosas. Isso é típico de quem tem um amor entre iguais, né? Você quer cantar para todo mundo, para os quatro ventos, que você está apaixonada, que sua mulher é linda, que sua mulher é deslumbrante, que você está feliz, mas você não pode, você tem que viver silente aquele amor. Então, na verdade, o que eu acho legal disso, nesse conto que a Lili leu, O Beijo na Face, é que as pistas já são dadas, mas numa sociedade heteronormativa, passa batido. Você acha apenas que é um homem, que é um outro homem, que é um amor... Mas desde... E a gente, na verdade, também se confunde, porque a gente fica na expectativa de que ela tem que esconder essa terceira pessoa porque ela é casada. Sim. Então, a gente fica meio em dúvida. Eu acho que é isso mesmo, gente. É proposital do narrador fazer isso. Quer dizer, ele vai levando o leitor aos poucos. Não ia dar de graça, assim, logo de graça, no primeiro parágrafo, o amor que ele tá, o novo amor que ela estava sentindo. Então, fica ambíguo. Você não sabe se é um homem... Ou, de repente, pode ser uma mulher, mas você fica na dúvida. Mas isso se reforça no final. Agora, exatamente. O final do conto é a prova cabal de que é uma mulher. Mas vai sendo construído no decorrer da narrativa. Não é uma coisa que você logo no primeiro parágrafo, na primeira parte do texto, você não pode dizer que é uma mulher. Eu acho que Rose, não, eu vai aos poucos.
Eu concordo contigo. Agora é interessante porque ela levanta a bandeira também da questão do amor homoafetivo. O final desse segundo parágrafo, quando ela fala, não era a ostentação que aquele amor pedia. O amor pedia o direito de amar somente. Essa é a luta LGBTQIA+. Isso pode ser, isso você vê no final. Aí depois você relê e saca essas dicas. Mas numa primeira leitura você não sabe. Não, com certeza. Você dá um match, para usar uma linguagem de amor, dá um match com o último parágrafo. Exatamente, podia ser porque ela era casada, então o amor não podia ser gritado. Porra, ela era casada, como é que ela podia gritar um amor? Ele vem, é como o Rose falou, ele vem aos poucos, né? Ela vai dando aos poucos aquilo, até que no final ela literalmente entrega. E aí, ali, sela o que de fato é. Eu concordo total com o que vocês estão falando, só que eu acho muito bonito reler já sabendo que é uma mulher. Ah, sim. Aí você consegue ter outra visão. Aí fica muito legal, porque aí a Conceição levanta a bandeira mesmo, ela toca em todos os pontos, que são os pontos doídos de uma relação homoafetiva. É a vontade de gritar e não poder gritar. Então, assim, é o direito de amar que todo mundo tem. Pô. E aí explica também um pouco o comportamento do marido, né? Se fosse um final, homem, né? Talvez, não é? Talvez ele partisse para a violência. Agora ele, com a história do relacionamento homoafetivo, ele já falou, não, agora eu não vou matar ninguém, agora eu vou para a justiça, né? E o preconceito, que é enorme, não sei, parece que ele não tem vontade de matar ninguém, ele só está com muita raiva, quer dizer, não dá nem para entender o que se passa na cabeça dessa pessoa. Mas... Lê aí, Belza, o final, quando ele fala disso, quando ela fala, né? Eu acho que ele não entende muito como traição, porque tem muito homem que acha isso, se traiu. Então ele só usa que ele vai tirar tudo dela na justiça, se valendo de um suposto preconceito, por ela ser lésbica, no caso, ela não teria direito a ficar com os filhos e etc. Aí eu acho que foi por isso que ela falou, vou tirar tudo seu na justiça. Não tem nada a ver. Ele fala de uma... Ele diz assim, perguntou se ela havia esquecido que os olhos... Página 50... Desculpe, porque eu estou no livro. É página 56... 56. Página 56. Quem está sem o livro não tem a... Tem que dar não, mas a página é a mesma, desculpe, a página é a mesma. Página 56, no parágrafozinho lá embaixo. A ausência e o silêncio do marido continuavam, né? Aí depois, mais lá embaixo, na última linha, ele diz, e riu debochando do descuido dela e da tia. Também palmas para a tia Vandu, né, que deu a maior força. Não entrou numa de... Talvez até se fosse homem, ela ficasse mais assustada. Mas ficou na boa. Depois ele diz, e riu debochando do descuido dela e da tia. Disse ainda que não queria vê-lo nunca mais, mas era bom ela ir se preparando para uma guerra. Não ia matá-la, não ia cometer suicídio, mas ia disputar ferrenhamente os filhos. Ele queria os filhos, todos. Queria. Sarinda recebeu o golpe com a cabeça erguida. Sua voz não podia demonstrar nenhum temor. Perfeito esse texto. Se eu puder fazer só mais um comentário, que é dessa coisa do beijo na face. Né? Diga lá, Ibelza. Quem beija na face aí, gente? Né? Quem tem um relacionamento e beija na face? Eu acho que é de uma delicadeza, de uma coisa maravilhosa. É uma relação de respeito, de muito amor, de muito carinho, de muita delicadeza. Eu adorei esse título. Aliás, eu adorei o conto. Parabéns, Liliana. Talvez Suzana quer falar?
Fala você, depois eu falo. Sim, talvez o título ele tem um pouco mais disso. Eu, na verdade, quando li o conto, eu pensei como você, Delza, com relação ao título, né? Que tinha a ver com a relação das duas, a delicadeza, né? Um beijo na face, porque não é um beijo na face. Tem um tom, né? Tem um carinho, tem um afeto, tem algo que toca muito maior. Só que, assim, depois eu ouvi outras pessoas falando do título, do que poderia ser o título. E aí outro como sempre, numa roda, né, a gente amplia olhares, amplia, né, sentidos com relação ao conto, ao texto que está ali, né? E aí, assim, abriu um outro lugar para entender, do entendimento de beijo na face, que é exatamente a questão da traição, né? Quem beija na face, né? O beijo na face é de que história, né? Qual o outro sentido que pode ter, né? E aí, nesse momento, uau, caramba! Ô, Lili, tem um terceiro ainda, Lili. Assim, eu não sei se todo mundo aqui já teve uma experiência homossexual. Eu fui casada 2 anos com uma mulher. E assim, é muito engraçado quando você está na rua ou num show, que você quer beijar a sua namorada, mas não é que nem uma relação heterossexual, que você chega e dá um bitoque, né? Um homem ou mulher, aquele momento de carinho, de cumplicidade, rolou um papo engraçado, as pessoas gays se beijam na face, mas é um beijo na face que é como se fosse o beijo na boca do heterossexual. Também tem essa leitura. As meninas gays se beijam muito na face, mas não é esse beijo tenderness, é beijo com vontade de pegar. Não pega porque não pode. No início eu achei... Eu li assim. Mas eu vi que era um beijo homoafetivo. E aí o último beijo na face seria porque, como era uma relação escondida, elas se despediram em público, elas jamais vão se beijar na boca. Elas se beijam na face. Se mesmo relação aberta, você muitas vezes tem uma dificuldade de beijar em público, imagina no caso delas terem uma relação escondida. Mas no início, quando começou a desenvolver a traição, eu achei que fosse o beijo de Judas, né? Só que no final eu cheguei à conclusão que a Conceição ela justamente faz essa brincadeira entre o beijo de Judas e um beijo homoafetivo na face de despedida, porque ela estava indo embora para outra cidade dela lá. E que é isso, esse beijo na face de 2 mulheres é carregado de erotismo. Não é só fofinho. Valeu, Lorena, é isso. Eu acho interessante no conto, eu já li esse conto algumas vezes, né? E com grupos diferentes, né? É que as pessoas custam a reconhecer ou admitir que é a história de um amor homoafetivo, ponto, né? E o que eu acho estranho é que se custa chegar um pouco assim, as pessoas vão falando, mas vai saindo como o que eu acho estranho, porque a gente está hoje, nós estamos no século XXI, né, 2020, os movimentos homoafetivos estão aí já tem um tempo, né? E como é que essa pecha do amor proibido ainda continua, né? Como é que isso ainda é um tabu para todos, né? Eu acho bem interessante, assim. Ainda hoje a gente vê que as mulheres ainda têm uma dificuldade mesmo, né, de assumir. E quando leem também, quer dizer, tá ali, mas é como se não visse. E aí vamos fazer a segunda leitura.
e de verdade, desde o começo isso se manifesta, né, do conto. Desde o começo. A gente não sabe dizer, o que a Conceição quis com esse texto, né? Mas talvez ela tenha querido denunciar, né, como essa situação ainda é uma situação tabu para as mulheres. Acabou agora a Lorena de falar que ela, uma mulher do século XXI, né, ainda, né, tem ou teve dificuldade, né, de assumir. E também o machismo, né, que cerca tudo, né, que acompanha isso, porque se ela traísse o marido com outro, talvez não fosse tão escandaloso. Está dentro de um script mais ou menos, né, que todo mundo espera e tal, né? A raiva, né, dele e tal, talvez fosse porque existe isso, né? Como que uma mulher me trai ainda com outra mulher? Quer dizer, que ousadia é essa, né? É bem interessante, né? E a Conceição é uma narrativa muito poética, né? Ela é muito delicada para tratar do assunto, né? E essa diferença, né, Suzana, que você levantou do tipo de comportamento, né, que o homem de repente vai ter, se é com um homem que ele está sendo traído ou se é com uma mulher, ele aparece bem aqui no próprio comportamento do que ele diz que vai fazer, né? Que primeiro ele fala que vai matá-la, ou então que ele vai se suicidar deixando uma carta, enfim, e que no final, quando ele se depara com uma mulher, né, que é uma mulher que está com a mulher dele, que ele não quer nem ver, ele diz que não quer nem olhar mais para ela, né, e que vai tirar os filhos. Então, essa diferença de comportamento, de atuação que vai ter, né, que ele escolhe ter. Acho que tem muito a ver com essa questão da relação homoafetiva. Como um homem se deparar com isso numa sociedade tão machista, né? Complicado. É isso aí. E ela é bonita na narração, né? Ela cria palavras, ela faz cria elementos assim, né? É muito típica da linguagem dela, né? Montar, fazer umas composições de palavras para expressar quase como uma imagem poética, né? Uhum. Ela é muito até sutil, né? Assim, né? Na forma de narrar, né? Sim, sim. Isso aí. Então. E aí, gente, o que vocês querem? O que vocês tocaram, o que foram tocados mais nessa história bacana aí? No tribunal. Eu tenho mania de falar isso. Quando as pessoas têm. Uma outra coisa interessante é que desde o começo, né, ela é uma aprendizagem, né? Tá aqui, ela estava aprendendo, né? Ela estava aprendendo um novo amor, né? E aí ela contar sobre o que é isso, né? O que é isso de uma relação homoafetiva em que as pessoas têm que ficar com sutileza, com as sutilezas que talvez o amor heterossexual não tenha. E se equilibrando, né? Porque é bonito também as imagens, as situações que ela evoca, quando ela vai ver a equilibrista. Olha que beleza de parágrafo, né? Lá. Estamos ali, né? Na 56. Salinda se lembrou das ameaças do marido. Preferiu desacreditar que ele tivesse coragem suficiente para qualquer decisão. Entretanto, não se tranquilizou. Alguma coisa estava acontecendo. Levantou aflita, procurando cigarros, buscou uma caixa de fósforos e deixou cair no chão. O ligeiro barulho da caixa, caindo no solo, retumbou como uma bomba atômica
e chã feliz se desenhou em sua mente. Tinha ido ao circo com as crianças em um dos dias que ficara na casa da tia. Estava mais entusiasmada do que elas. Bem cedo, quando a manhã ainda estava no nascedouro, ela gozou antecipadamente a doce aflição que sentiria à tarde ao deparar-se com o equilibrista. No circo, um momento que Salinda mais gostava era o de vigiar a acrobacia do bailarino na corda bamba. Naquele dia, quem se apresentava era uma mulher. Salinda vigiou os passos cambaleantes da moça, tentando se aprumar sobre um tão fino e quase imperceptível fio. Ela sabia que qualquer passo em falso, a mulher estaria chamando a morte. Essa é a situação. Que aqui tem uma questão que é séria, quantidade de mulheres que morrem, não necessariamente por tá com outra, mas que por problemas outros conjugais ou que seja, mas, né? E essa coisa de chamar, né, a morte. Ela sabia que qualquer passo em falso a mulher estaria chamando a morte. Por um momento, pediu para que tudo se rompesse. E como equilibrista, ela mesma sentiu um gosto de morte na boca, mas logo se recuperou, mordendo novamente o sabor da vida. E mais adiante ela diz, né, tentando equilibrar sobre a dor e o susto. É um amor que só pode existir dessa forma, se equilibrando entre dor e susto, né? E escondido e ainda não podendo ser vivido na sua integralidade como qualquer um outro, né? Agora, dentro disso, essa perspectiva é sempre de um aprendizado, né? Que é sempre, imagino que sempre seja, né? Uma coisa nova, diferente e que nem diz o Guimarães Rosa, que tem que ser coberta de 7 véus. Ele fala num conto, né? E nessa parte que você leu, Suzana, do Equilibrista, eu acho essa parte muito bonita, né? Quando ela fica vendo, dando continuidade ao que você estava lendo, né? Seu hálito ainda estava impregnado do amor vivido na noite anterior. Levantou-se acompanhando com gosto o jogo da dançarina na fugaz linha da vida. A mulher cambaleava, titubeava no espaço. Ia cair? Recuperou-se em seguida com um passo-gesto redondo, próprio e justo, no fino fio estendido sobre seus pés. O público aplaudiu. Vozes infantis norteavam a alegria dos demais. Salinda saiu vitoriosa do circo. Eu acho que assim, nesse fechamento, né, ela encontra a possibilidade dela de ser, né, que na minha leitura, né, por ela ter saído vitoriosa. Nesse momento ela se dá conta da força e da possibilidade que ela tem de manter a escolha que ela fez, apesar do medo, apesar dessa dualidade da vida dela, né, da vida conjugal e do amor, mas assim, ela percebe ali da possibilidade de dar continuidade nessa escolha que ela fez. E aí, é como você falou, aí o equilíbrio vem depois, quer dizer, a possibilidade do desequilíbrio ali, mas o equilíbrio se dá no momento da visão do amor. É isso aí. A vida da mulher é esse equilíbrio, né? Na verdade, ainda é, né? É impressionante como é que ainda, né? Ainda existe isso. E hoje a gente está vivendo isso assim muito fortemente, né? No Brasil, essas coisas estão vindo à tona. A gente está vivendo um momento em que as pessoas estão tendo que se enfrentar dentro de casa. E a quantidade de feminicídios é imensa, está sendo imensa. Agressões, né, contra a mulher. Suzana, Lili, gente, eu fiquei impressionada. Eu estou em Salvador agora. A quantidade de violência doméstica entre homem e mulher é imensa aqui na Bahia. Não sei dizer se é Salvador ou se é o estado. E aí o governador do estado baixou uma lei de condomínio, que o condomínio que tiver uma briga entre homem e mulher e não denunciar, ele vai ter multa. É uma lei recente, tem menos de um mês. Se tiver num condomínio, bom, eu estou num condomínio aqui agora, vai que meu vizinho começa a brigar, bater na mulher.
Se não tiver uma ação do condomínio, esse condomínio vai ser multado. Tamanha a violência doméstica na Bahia, principalmente agora na pandemia. Uma loucura. Questões para a gente pensar, né? Questões para as mulheres pensarem, para os homens pensarem. E vai de encontro com aquele dito popular que eu fui criada, estou com 50 anos, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? Agora é lei na Bahia, se não meter a colher, toma multa. É uma mudança de paradigma, né? A Lud está falando e a gente não está ouvindo. Ludmila Rangel. Está sem áudio, Lud. Lud está sem áudio. Mas salve a Bahia, né, Lorena? Que tem um governo que reconhece a questão e a enfrenta. Não sabia disso, não. Parabéns pelo governo da Bahia. Fazer uma propaganda. Drauzio Varela publicou, acho que foi na Folha, elogiando que a gente tem um governo do PT com uma prefeitura do Democratas e o Drauzio elogiando, porque os dois são civilizados, assim, né? O oposto. Eu estou morrendo de saudade do Rio, mas quando eu vejo as últimas notícias dos guardiões do Crivella, minha vontade é vomitar, assim. Lili, desculpa a fuga ao tema, amiga, mas é porque vamos Conceição... voltar. Não, mas isso, né? Debate vivência. Lili, tem 2 comentários aqui no chat. Um do Francisco Monteiro. Ele falou o seguinte: o interdito aí é mais provavelmente interracial que homoafetivo. E a Lúcia Bia falou: a sociedade é muito heteronormativa. Desculpa. Bom, sobre o que a Lúcia falou, a gente estava conversando, ela chegou a ler e tudo, então acho que a gente falou sobre isso, né? Essa questão da heteronormatividade. Isso, de fato, é uma coisa que a gente tem que se colocar, né? Porque é o que todo mundo espera, né? É o que, entre aspas, é dito como normal, né? E não é o fato. Aí o Francisco comentou: o interdito aí é mais provavelmente interracial que homoafetivo. Não sei, se o Francisco quer falar, eu não sei se o Francisco ainda está aí, ele quer falar, explicar, falar um pouco disso? Explica, Francisco. Não quer falar. Não. Será que ele está aí? Olha, como ele não sei se ele está, tá, mas no último parágrafo há a referência de no que último parágrafo do final do conto há uma referência que as 2 mulheres, elas ambas são altas e são negras, então não sei se estaria colocado essa questão interracial. Acho que é mais assim a questão homoafetiva e a relação patriarcal, sei lá. Eu concordo com você, Lúcia, por isso que assim, às vezes é uma outra visão, enfim, por isso que eu falei dele, de repente, comentar sobre isso. Ele pode ter entendido assim, porque a Conceição, nesse último parágrafo, quando ela descreve a outra mulher negra, né? Que ela está se olhando no espelho. Uhum. E ela, de repente, ele entendeu que, na verdade, essa descrição é da mulher interior que ela está vendo e não da companheira dela. Da companheira. Entendeu? Então, pode ter sido, de repente, isso que ele interpretou. Porque eu, quando li a primeira vez, eu interpretei assim. Uhum. Aí eu fui relendo e aí vendo as sutilezas e eu entendi que, na verdade, era alguma coisa homoafetiva e que, no final, ela estava vendo a namorada dela, né?
Mas assim que eu li a primeira vez, eu entendi que ela estava se olhando no espelho e tentando buscar uma força interior para lutar contra o marido, né? De repente, ele parou nessa interpretação, foi a interpretação dele. Pode ser também. Mas... Sim. Eu entendi. Lil, o seu áudio está cortando. E, Bia, que seria tá baixo aqui, e referia ao... Tá ouvindo, não? Não? Agora sim. O interdito se referia ao marido. Quer dizer, que a fúria do marido seria quanto ao fato de ele, talvez, não sendo negro, considerar inteiramente proibido o fato de ela se relacionar com outra mulher negra. Quando eu li no chat, eu tive esse entendimento, quer dizer, que a pessoa teria tido mas eu acho esse entendimento, em que é curioso. Nenhuma de nós, mulheres, pensou. É porque, assim, pelo menos, eu acho que eu não vi no texto, no conto, nada que deixasse isso, mostrasse alguma nuance disso, algum indicativo disso, do marido, né? Enfim, por isso que eu quando li, eu não estava entendendo como é que ele tinha entendido isso. Mas, enfim, ele não estando aqui, a gente vai ficar conjecturando e não vai conseguir entender, né? A princípio. Na verdade, ele está. Acho que ele só colocou a informação para discussão mesmo. Ah, tá. É porque... Tá. Então tá bom. Bom, gente, a gente está... acho que a gente falou assim, de muitas coisas do conto, de muitos pontos assim, que o conto traz para a gente. Claro que sempre tem mais coisas, né? A leitura ela nunca acaba, ela sempre se renova e a gente sempre vai ampliando cada vez mais o olhar da gente, as percepções. Mas, assim, a gente já está também chegando meio que no final do horário. E, enfim, eu esqueci de falar uma coisa importante, né? Assim, esse conto está nesse livro Olhos d'Água, né? Esse livro é um livro de contos que foi publicado em 2014 e com a Conceição ganhou o prêmio Jabuti na categoria Contos em 2015 com esse livro. Ele tem uma coletânea de 15 contos que são muito bacanas, muito legais, assim, super vale a pena ler, né? Assim, essas características dos escritos, da forma de escrever da Conceição, eu acho que ele está presente em todos eles. E a gente vê muito esse olhar dela e os temas que ela traz, né? Que não são temas só de memórias dela própria, mas memórias dos pares dela, do povo dela. E é muito bacana porque ela traz isso de uma forma assim, muito realística para a gente, né? Muitas coisas, muitos temas, muitas histórias que tem esse livro, muitas vezes a gente tem acesso através do noticiário, através da mídia, através de um jornal, né? De coisas que aconteceram e que, de repente, quando a gente lê isso, através de um conto, a gente percebe essa realidade do nosso lado e que, de fato, está. Só que, muitas vezes, a gente não olha para isso, né? A gente tem uma cultura que faz com que a gente fique só um pouco, como diz a maioria das pessoas, meio dentro da bolha que a gente vive. Eu acho que, nesse momento, ela abre isso e mostra. E traz de uma forma característica dela, que é com esse lirismo, com essa poesia, que faz com que a gente perceba isso de uma outra forma. Então, enfim, é um formato que eu acho que assim, entra e afeta muito a gente, né? E eu queria, então, agradecer a vocês, a presença. Suzana, quer falar? Não,
Fala, depois eu vou fazer um convite. Ah, tá. Depois. Tá. Então, assim, queria agradecer a presença de todo mundo, né? Queria agradecer a participação de vocês. E assim, falar para vocês também que assim, a terceira vez que eu estou lendo esse conto é hoje, assim, para grupos, né? E a cada leitura, né, que eu fazia e eu compartilhava e eu ouvia as trocas e a gente conversava, cada leitura, cada fala, cada contribuição, cada pessoa que falava permitia com que eu olhasse de uma outra forma, que eu agregasse coisas, que eu tivesse minha sensibilidade mais aguçada ainda para a vida, né? Porque a leitura faz um caminho, né? Ela dá para a gente um caminho, ela mostra para a gente um panorama, um universo. Então, eu cada vez mais eu fui enriquecendo isso, né? E com certeza isso é um caminho infinito, né? Eu acredito muito nisso. Então, eu queria agradecer porque mais uma vez eu saio da terceira leitura, assim como eu saí da primeira e da segunda, mais enriquecida ainda com as trocas que a gente fez aqui, com as coisas que eu ouvi aqui. E eu espero que isso seja também um pouco da experiência para vocês, de vocês hoje com essa leitura. Então, assim, por isso meu agradecimento e, enfim, boa noite e que a gente possa se encontrar outras vezes. Obrigada.